Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas. E são eles, Botafogo, Flamengo, Fluminense e o Vasco da Gama. E no vídeo de hoje, irei falar sobre os gigantes da colina. Isso porque completou um ano de SAF há pouco tempo, então a gente vai falar sobre o investimento que foi feito. Tem uma reforma em São Januário, tem um processo de São Januário, bombeiros em São Januário. É um pré-clássicozinho contra o Fluminense, alguns desfalques que o Vasco teve. E também tem preparador físico que saiu do Vasco rumo a um clube de Minas Gerais, tá bom? Então eu vou falar de todos esses assuntos. Tem atleta contundido também, que estava por sua seleção e que também deve perder o jogo contra o Fluminense. Mas, antes de falar de tudo isso, já peço seu like, peço que você comente, compartilhe o vídeo e também se inscreva no canal, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Não vou enrolar tanto, vou fazer um vídeo mais rápido possível, bem curtinho, para você se sentir atualizado dessa última semana do Vasco, tá? O Vasco foi vendido no ano passado, no início de setembro, para a 777 por 70%, em 700 milhões investidos em 3 anos. Fato é que o Vasco já teve o aporte, né, de 300 milhões de reais da 777 Partners, ok? E aí, teve também tiveram as contratações, quitamento de dívidas, a gente pode reclamar bastante, mas querendo ou não, o Vasco estava para falir. E aí, um outro aporte que o Vasco deve receber, que vai receber, né, é no dia 23 de setembro, no dia 23 desse mês, né, de 120 milhões também da mesma empresa. E aí, esses 120 milhões terão como prioridade que tá o Capasso, zagueiro que chegou do time argentino, e também o Pumita, que veio de um time uruguaio, tá? Ambos os times já estavam entrando na FIFA querendo um transfer ban do Vasco, acusando o time vascaíno de calote. Então, no dia 23, assim que cair na conta os 120 milhões, o Vasco vai resolver essas dívidas e vai quitá-las, que aí não vai sofrer nenhum transfer ban nesse período, tá bom? E outro time que também vai receber dinheiro do Vasco é outro argentino, é o Bulgaro, se eu não me engano, o antigo time do Verratti. Isso porque o Verratti veio por empréstimo, mas com cláusulas bem fáceis de serem batidas para ter um contrato em definitivo. E aí, em 5 jogos apenas, o Verratti já bateu essas metas que não foram divulgadas, mas o Verratti tem 4 jogos como titular, 5 partidas no total e 3 gols marcados. E aí o Vasco vai pagar 1,1 milhões de dólares para o antigo clube dele, tá? Então, mais um reforço aí no Vasco da Gama de maneira definitiva. Lembrando que o Verratti é o homem-gol do Vasco, importantíssimo. Ramon Dias gostou bastante do atleta e ele já tem, né, os 3 gols aí, além de ser o titular absoluto na posição, mesmo tendo 34 anos de idade, tá? E aí, já falando aí do Ramon Dias, que ele tá muito feliz, teve um jogador que chegou ao Vasco, o Ramon Dias não estava, mas o Ramon Dias não gostou dele nos primeiros treinamentos e até cogitou deixá-lo de canto. Porém, entretanto, todavia, o zagueiro Maicon vem se destacando. Não só dentro de campo, mas fora de campo é um verdadeiro líder. Quem acompanha alguns bastidores da Vasco TV sabe que o Maicon é muito importante, é uma voz ativa no clube. E aí, nesse período de data FIFA, o Maicon ainda está treinando. A parte em Minas Gerais, o vídeo publicado que eu vou botar aqui é do Lucas Pedrosa. O Maicon segue se preparando bastante. Ele está tendo algumas oportunidades, parece que ele é um 12º jogador da defesa, né, vascaína. Isso porque quando não jogou o Zé Gabriel, ele atuou. Quando o Bambu teve que sair, ele atuou. Quando o Gabriel Dias teve que sair, ele atuou. Ele não é um titular absoluto, mas é um homem de confiança, olha só quem diria, do Ramon Dias, tá? Então, essa é a informação do Maicon. Agora vamos ver se eu vou falar mais alguma coisa. Tá, vamos começar então falando já do clássico contra o Fluminense. O clássico só vai ser no final de semana que vem, no sábado, dia 16. Porém, o Vasco tem 3 desfalques. Pelo menos 3 confirmados e mais um possível. Os 3 confirmados são Gabriel Dias, que tá lesionado ainda e provavelmente vai perder o resto da temporada. Ele que veio de lesão, tava 1 ano sem jogar. Quando entrou, se machucou, enfim. E os outros 2 são por suspensão. Zé Gabriel e Jair. O Medel,
que é por terceiro amarelo, e o Jair por ter sido expulso contra o Bahia. E aí quem deve retornar ao time é o Zé Gabriel, e quem deve permanecer no time é o Maicon. E aí outro atleta que pode ser um desfalque é o Marlon Gomes. Isso porque ele estava com a seleção sub-23, mas acabou sofrendo uma lesão no nariz, né? Uma fratura no nariz, e vai ser reavaliado amanhã, segunda-feira, pelo departamento médico do Vasco da Gama, para ver se ele realmente vai ter condições de encarar o Fluminense. O que eu acredito que possa vir a acontecer com ele é ele jogar num sacrifício contra o Fluminense com aquelas máscaras, para segurar qualquer coisa ali no nariz e tal. Lembrando que o nariz é uma cartilagem, né? Então não é muito um osso de fato. Então ele pode acabar jogando com a máscara no sacrifício, porque trata-se de um clássico e um jogo muito importante para o Vasco, que está buscando cada pontinho para sair da zona de rebaixamento, tá? E aí, vamos entrar no grande assunto do vídeo, né? Como já vem sendo nos últimos vídeos do Vasco da Gama. São Januário continua fechado, continua com interdição, né, do Ministério Público, mas o Ministério Público fez vistoria com os bombeiros. Vou deixar aqui um vídeo sobre essa vistoria que o próprio Ministério Público postou. Os bombeiros foram lá, averiguaram. A nova capacidade máxima de São Januário deve passar a ser 21 mil torcedores, mas não deve passar muito disso. Isso por conta do Ministério Público, tá? Para ter segurança e tal. O importante, claro, gente, é a segurança, evidente, mas voltar a ter torcida. A gente pode reclamar do público que pode vir a ter e tal, mas tem que ter torcida no estádio do Vasco da Gama, que é o São Januário, tá? E aí, já seguindo, falando de São Januário, tem um projeto da W Torres, eu não sei falar no inglês, se eu não me engano, que é a empresa, mas de uma reforma em São Januário de 500 milhões de reais. Porém, essa reforma só deve acontecer após um desembrólho na Caixa Econômica Federal e que possivelmente está interligado a um possível estádio do Flamengo. Mas nesse projeto de São Januário, com uma reforma de 500 milhões, a capacidade máxima seria de 43 mil pessoas e com menos arquibancada, mais raiz, né? Seria com menos cadeira, né? E com mais geral, menos cadeiras. Então, assim, uma capacidade muito grande para ser um caixote. Vou até deixar algumas imagens aqui de como é o projeto da W Torres e que já vem falando há muito tempo. Se eu não me engano, foi em 2021 que lançaram essa ideia, em meio à pandemia ainda, 2021, 2020, mas que não se concretizou até agora, tá? E aí, para fechar o vídeo, eu falei que o vídeo ia ser bem rapidinho, vou falar do Gui, o menininho que o Gabriel Peck meio que apadrinhou, ele que tem uma doença muito rara, realizou o seu aniversário de 6 anos e estava querendo muito o Edmundo, o animal, em sua festa, e o Edmundo compareceu. Vou deixar aqui algumas imagens deles dois, algumas imagens da festa também, e saúde pro Gui, tá bom? E obviamente um feliz aniversário. Quero que você comente aqui o que você achou desse vídeo, bem curtinho, bem rápido, bem direto, para você entender tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. Tô vendo aqui se eu tenho que falar mais alguma coisa. Só o Fábio Eiras. O Fábio é preparador físico do Vasco, não estava mais exercendo essa profissão, né, de preparador físico, porque o Ramon Dias chegou com uma equipe certa. Ele estava no departamento de futebol do Vasco, mas o Zé Ricardo, antigo treinador do Vasco e do Flamengo, foi anunciado no Cruzeiro e pediu para o Fábio compor a sua equipe lá no Clube de Minas. Então ele pediu o desligamento do Vasco da Gama, tá bom? Essas foram as informações. Então comente, curte, compartilhe e também se inscreva aqui no canal, tá bom, rapaziada? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!